por que a cruz? A gente para pensar, de todos os símbolos que existem, por que justo este, que era um instrumento de tortura, se tornou o centro de uma fé que mudou o mundo? Vamos mergulhar nessa história para tentar entender essa aparente contradição. Olha, não dá para negar. A crucificação de Jesus é com certeza um dos eventos mais marcantes e conhecidos da história da humanidade. É um daqueles momentos que ecoa por séculos, sabe? Moldando culturas, leis e a vida de bilhões de pessoas. Mas aí fica a pergunta, né? Naquela época, existiam outras formas de se executar alguém. Então, por que especificamente a cruz? O que fez desse método algo tão central, tanto do ponto de vista da história quanto da fé? E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo que vamos explorar hoje. Para alguns, a ideia de um salvador ser executado da forma mais humilhante possível era simplesmente loucura. Mas para outros, era a maior prova do poder de Deus. Essa tensão, essa é a chave de tudo. Para a gente começar a desembolar isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o cenário onde tudo aconteceu. A Judéia do primeiro século, não era um lugar nada tranquilo. Era um verdadeiro caldeirão fervendo. De um lado, tensões políticas, do outro, anseios religiosos e, no meio de tudo, um descontentamento geral com a dominação estrangeira. Naquele cenário, duas forças gigantescas estavam em rota de colisão. De um lado, o poder esmagador de Roma, mantendo o controle com mão de ferro. Do outro, a esperança fervorosa do povo por um Messias, um libertador que, na cabeça de muitos, ia expulsar os romanos de lá. E para complicar ainda mais, a própria sociedade judaica era toda dividida. Grupos como os fariseus, saduceus, zelotes, cada um tinha uma ideia diferente sobre como lidar com Roma e sobre o que significava viver a fé. Então o conflito não era só com quem vinha de fora, era interno também. E é bem no meio desse cenário complexo que surge uma figura, e o ministério dela funcionou como um catalisador para todas essas tensões. A mensagem de Jesus era radicalmente diferente do que se esperava. Em vez de um líder militar chamando para uma rebelião, ele falava de um reino de Deus que não era deste mundo, um reino espiritual, baseado em justiça e amor. Isso, claro, frustrou completamente a expectativa de um Messias político. E não era só isso. Ele desafiou as regras sociais da época ao se aproximar de quem a sociedade desprezava, os pobres, os doentes, os considerados pecadores. Ele oferecia perdão e um novo começo, o que era um verdadeiro choque para a estrutura daquele tempo. Jesus também não tinha medo de apontar a hipocrisia das autoridades religiosas. Ele criticava abertamente líderes como os fariseus por se preocuparem mais com as aparências e com rituais do que com a justiça de verdade. Claro que isso arrumou para ele inimigos bem poderosos. Então, o ponto crucial é que, ao fazer tudo isso, sua mensagem de transformação, amor e compaixão virou uma ameaça direta. Ele estava desafiando tanto o poder político de Roma quanto a autoridade religiosa que mandava em Jerusalém. E todas essas tensões estavam prestes a colidir, sabe? Criando a tempestade perfeita que ia levar direto para a cruz. Foi uma convergência fatal. Para as autoridades religiosas, ele era um blasfemo. Já para as autoridades romanas, a popularidade dele e aquele título de Rei dos Judeus, isso soava como uma ameaça ao imperador como sedição. Duas acusações de dois sistemas de poder diferentes se uniram contra a mesma pessoa. E assim, o caminho para a cruz foi traçado. O ministério dele desafiou o sistema, o que levou a acusações tanto religiosas quanto políticas. O resultado? Um julgamento diante das duas autoridades e, no fim, a condenação à punição que Roma dava para os seus piores inimigos, a crucificação. Isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. Agora que a gente entendeu todo o contexto histórico, vamos analisar o duplo significado que a cruz acabou ganhando. Olha, do ponto de vista romano, a coisa era bem direta. A crucificação era uma ferramenta política. Era uma execução pública, lenta, agonizante, feita para ser um espetáculo de terror. A mensagem era clara. É isso que acontece com quem desafia Roma. Era um símbolo de poder e de dominação. Acontece que a perspectiva bíblica vira esse jogo completamente. A cruz deixa de ser um símbolo de vergonha e se torna o maior símbolo de sacrifício, de amor e de redenção. Ela passa a ser vista como o ponto alto de um plano divino para reconciliar a humanidade com Deus. E assim, o mesmo evento histórico passou a ter dois significados totalmente opostos. Para o Império, um ato de punição e terror. Para a fé cristã,
um ato de sacrifício e redenção. E é por isso que a crucificação se torna esse ponto de encontro tão único entre o político e o espiritual, o histórico e o teológico. Um evento que não só marcou uma época, mas que redefiniu a história e continua a inspirar e a desafiar o mundo até hoje. E isso nos leva de volta à pergunta inicial, aquele paradoxo da cruz. Depois de analisar o contexto, as causas, os significados, a questão fica para reflexão. Seria a cruz um símbolo da mais profunda fraqueza humana ou da maior manifestação do poder divino? Loucura ou poder de Deus?